Boa tarde, pessoal. Vejam aqui. é, Nós vamos dar início então ao nosso conteúdo sobre a Grécia. E a gente vai falar então sobre as duas guerras mais importantes da civilização grega, que é falando então sobre as guerras que a Grécia esteve envolvida durante a sua civilização, o seu grande desenvolvimento, que foram as guerras médicas e a guerra do Peloponeso. A gente, no entanto, então, nesse primeiro vídeo, vamos falar então sobre um dos maiores conflitos que duraram 50 anos, que foi a chamada as Guerras Médicas. A gente vai observar então que as Guerras Médicas ela vai ser o grande conflito que a Grécia ela esteve envolvida durante a sua história. A gente vê que as cidades mais importantes da Grécia era a cidade de Esparta e a cidade também de Atenas. A gente vai observar que essas guerras médicas elas ficaram conhecidas dessa forma por quê? Porque os gregos chamavam os persas de medos. Mas por que eles chamavam de medos? Porque lá na região do Irã, onde os persas viviam, existia um povo chamado de medos. Então os gregos constantemente sempre chamavam então os persas de povos de medos. Por isso que essa guerra ficou conhecida como guerras médicas. A gente vê que essas guerras médicas entre os gregos e os persas, elas vão acontecerem por quê? Porque os gregos e os persas vão lutarem para ver quem iria dominar o mar Egeu. E o mar Egeu é um mar muito importante, principalmente para o desenvolvimento do comércio marítimo. E a gente vai observar então que durante essa guerra que teve uma duração de 10 anos, teve uma duração de 50 anos, foram muitos anos que duraram essa guerra, de 499 a.C. até 400 e 449. Então a gente vê que exatamente 50 anos, a gente vê que foi uma guerra muito longa e também com muitas mortes. A gente pode observar, por exemplo, que durante essa guerra, o que é que vai acontecer? Nós vamos ver que também, além de tentar conquistar o mar Egeu, os persas também queriam conquistar territórios que estavam próximos à Grécia, lá na Ásia Menor, ou seja, próximo à região da Turquia. E a gente vai observar que existiram várias guerras, foram várias batalhas que aconteceram nessa guerra. A Batalha de Maratona, a Batalha de Termópilas, a Batalha de Salamina e a Batalha de Platéia. A gente vê que cada uma dessas batalhas tiveram sua importância. A gente vê, por exemplo, que a primeira batalha ela foi chamada de Batalha de Maratona. Essa Batalha de Maratona, a gente vê que os gregos tinham um pequeno exército, que não passava de 10.000 homens, enquanto os persas eles tinham um exército de mais de 20.000 homens. A gente vê, além de homens, tinham navios, tinham arqueiros, porém a gente vai observar que os gregos, como eles eram bastante estratégicos, a gente vai observar então o que é que vai acontecer. A gente vê que os gregos vão vencerem a batalha com a ajuda de um general chamado Milcíades. E o que é que vai acontecer? Um jovem, ele percebendo que os gregos tinham vencido a batalha, ele vai correr 42 quilômetros de distância desde a cidade de Maratona até a cidade de Atenas para avisar que os gregos tinham vencido a batalha contra os persas. E a gente vê que quando ele chegou lá, ele acabou morrendo. Por isso que a gente vai observar que existe o quê? A corrida de maratona, em homenagem a esse fato importante da nossa história, né? De uma pessoa que correu tanto pela cidade da Grécia, que era chamada também de Maratona, como também por essa corrida do jovem de Maratona para avisar que os gregos tinham vencido. Quando ele chegou à cidade desejada, ele acabou então morrendo. A gente vê que é um pouco trágico, né? Mas é importante a gente ver que os gregos venceram essa batalha. Em seguida, vamos ter a Batalha de Termópilas. A Batalha de Termópilas, a gente vê que o rei Xerxes a gente pode observar que ele reuniu 200.000 homens e 800 navios, e ele também teve a ajuda de algumas pessoas da Grécia para derrotar então o exército grego. E a gente vê que essa batalha de Termópilas
vai ser uma batalha na qual os gregos acabaram perdendo o seu poder para os persas. E a gente vê que a cidade que liderou essa batalha de Termópilas foi Esparta, que foi liderada pelo seu rei chamado de Leônidas, que acabou então perdendo essa batalha para os persas. Em seguida vamos ter aí a Batalha de Salamina. A Batalha de Salamina foi uma das batalhas mais importantes. Por quê? Porque elas vão revelarem principalmente que os gregos, apesar de em menor quantidade do que os persas, a gente vê que eles eram bastante estratégicos. Por quê? A gente vê que os gregos, principalmente os atenienses, eles estavam percebendo que eles tinham mais força no mar. Se eles estivessem apenas lutando na terra, a gente vê que eles teriam perdido a batalha. E a gente vai observar então que é a partir desse momento que a gente vai observar então que os gregos começaram então a cidade de Atenas e os gregos de forma geral começaram a criarem navios. Esses navios eles tinham 3 andares, eles eram muito bons e principalmente eles tinham uma lança na ponta do navio, para que quando ele batesse no outro navio do inimigo, da Pérsia, ele poderia derrotar, né? Iria quebrar o outro navio e além de afundar os navios, as pessoas que estavam nesse navio acabariam então morrendo afogadas. E a gente vai observar então que essa batalha de Salamina foi o momento que os gregos venceram os persas no mar. E a gente vai observar então que a última batalha que aconteceu foi a batalha de Platéia. Foi uma batalha onde as cidades de Esparta e de Atenas elas então vão se unirem para derrotarem os persas. E a gente pode observar então que na batalha de Mícalo ocorreu a derrota definitiva e Atenas se tornou a cidade mais importante da Grécia, fazendo um acordo com as outras cidades, chamadas de Liga de Delos, para que ela tivesse poder sobre as outras cidades.